O amanhã chegou, como sempre chega para quem não tem para onde fugir. Cláudia acordou antes mesmo do despertador tocar. Não era por disciplina. Era porque o silêncio do pequeno quarto pesava mais do que qualquer cansaço. Ela ficou alguns segundos sentada na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Mãos que já tinham lavado incontáveis louças, dobrado roupas e limpado casas que nunca seriam dela. Naquela manhã, abriu a gaveta do criado mudo, pegou uma velha aliança dourada e ficou observando o anel por um longo instante. Depois o colocou no bolso do avental e saiu para trabalhar. O ônibus estava lotado. Cláudia seguia em pé, olhando pela janela sem realmente enxergar a cidade. Havia um tempo em que ela sorria com facilidade, mas a vida tinha apagado boa parte daquele brilho. Ela trabalhava havia pouco mais de um ano na enorme mansão da família Cavalcante. O dono da casa era Romário Cavalcante, um homem rico, reservado e sempre mergulhado no trabalho. Os dois quase nunca conversavam. Quando se encontravam pelos corredores, ele apenas fazia um discreto gesto com a cabeça e seguia seu caminho. Quem conhecia a história dizia que Romário nunca foi um homem frio. Depois que perdeu a esposa em um acidente de carro, 2 anos antes, ele simplesmente deixou de viver como antes. Era como se aquela casa enorme estivesse cheia de luxo, mas completamente vazia por dentro. Aquela manhã, Cláudia ainda não imaginava que um simples objeto guardado no bolso do avental mudaria a vida dos dois para sempre. Aquela manhã, Cláudia percebeu que a garagem da mansão estava aberta. Romário havia saído mais cedo do que de costume. Ela entrou pela porta dos fundos, guardou a bolsa e começou a rotina de sempre. Preparou o café, organizou a cozinha e limpou tudo em silêncio. Dona Raimunda havia faltado naquele dia, então todo o serviço ficou por conta dela. Por volta das 10 da manhã, enquanto varria o corredor do segundo andar, ouviu passos vindo da escada. Era Romário voltando para casa. Como sempre, ele passou distraído, olhando para o celular. Cláudia deu um tímido bom dia, e ele respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. Quando ela voltou a varrer o corredor, algo escorregou do bolso do avental. Um pequeno som metálico ecoou pelo piso de madeira. Os dois olharam para o chão ao mesmo tempo. Era a velha aliança. O anel girou por alguns segundos antes de parar. Romário foi mais rápido e se abaixou para pegá-lo. Ficou observando aquela aliança por um instante, como se ela despertasse lembranças que ele tentava esquecer. Cláudia estendeu a mão, sem dizer uma palavra. Ele devolveu o anel com delicadeza, mas permaneceu olhando para ela por mais alguns segundos. Nenhum dos dois perguntou nada. Cláudia guardou novamente a aliança no bolso e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas, durante o resto do dia, ela sentiu que havia algo diferente no olhar de Romário. Pela primeira vez, desde que começou a trabalhar naquela casa, ele realmente parecia ter enxergado quem ela era. 3 dias depois, numa sexta-feira, Cláudia saiu mais cedo do trabalho. Ela tinha um compromisso que não podia adiar. Caminhou até uma pequena joalheria no centro da cidade, daquelas que compram ouro usado. Respirou fundo, tirou a aliança do bolso e a colocou sobre o balcão. O senhor da loja analisou o anel por alguns segundos e ofereceu um valor bem abaixo do que ele realmente valia. Mesmo assim, Cláudia aceitou sem discutir. Ela não estava vendendo apenas uma joia. Estava tentando deixar para trás uma parte dolorosa da própria vida. O dinheiro serviria para pagar contas atrasadas, aliviar uma dívida do hospital e continuar ajudando sua mãe, que morava no interior com sua filha, Beatriz. Depois de guardar as notas na carteira, ela saiu da loja tentando esconder a tristeza. O que Cláudia não sabia era que alguém tinha visto toda a cena. Do outro lado da rua, Romário estava dentro do carro.
Uma reunião havia sido cancelada e, por acaso, ele passou exatamente naquele lugar. Quando reconheceu Cláudia entrando na joalheria, resolveu esperar. Pouco depois, viu quando ela saiu com o olhar abatido e a carteira apertada contra o peito. Naquele instante, ele entendeu que aquela aliança não era apenas um objeto qualquer. Havia uma história de dor por trás dela. E, sem perceber, sentiu algo que fazia muito tempo que não sentia: vontade de ajudar alguém. Na segunda-feira, ao chegar para trabalhar, Cláudia encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Nele estava escrito apenas o seu nome. Sem imaginar o que havia ali dentro, ela respirou fundo e abriu o envelope. Cláudia abriu o envelope com as mãos trêmulas. Lá dentro havia um valor equivalente a 2 salários, acompanhado de um pequeno bilhete: para qualquer necessidade. Não precisa devolver. Ela ficou parada por alguns minutos, sem acreditar no que estava vendo. Aquela quantia resolveria boa parte dos problemas que vinha carregando há meses. Mesmo assim, sentiu que não podia aceitar. Mais tarde, quando Romário entrou na cozinha para tomar café, Cláudia estendeu o envelope em sua direção. Eu não posso receber isso. Romário olhou para ela por alguns segundos antes de responder. Eu vi você naquela joalheria. Cláudia abaixou a cabeça. Não era vergonha. Era a sensação de perceber que alguém tinha notado uma dor que ela fazia de tudo para esconder. Romário perguntou com calma: aquela aliança era sua? Ela respirou fundo antes de responder. Era do meu ex-marido. Faz 3 anos que ele foi embora. Romário permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. Nossa filha ficou muito doente. Vieram os gastos com médicos, hospital e remédios. Ele não suportou a pressão. Um dia simplesmente foi embora e deixou a aliança sobre a cômoda. Nunca mais voltou. As palavras saíram sem lágrimas. Cláudia já havia chorado tudo o que podia por aquela história. Depois de alguns segundos, Romário perguntou: e sua filha? Como ela está? Pela primeira vez naquela conversa, um leve sorriso apareceu no rosto de Cláudia. Está bem. O tratamento terminou há 8 meses. Ela tem 7 anos e mora com a minha mãe, no interior. É a única forma que encontrei de dar a ela uma vida melhor. Romário empurrou o envelope de volta para Cláudia. Guarde. Isso não é caridade. É apenas o reconhecimento de que você sempre mereceu receber muito mais pelo seu trabalho. Naquele momento, algo começou a mudar entre os dois. Pela primeira vez, eles deixaram de ser apenas patrão e funcionária. Depois daquela conversa, a rotina na mansão começou a mudar aos poucos. Não foi de um dia para o outro. Foram pequenos gestos que aproximaram Cláudia e Romário sem que nenhum dos dois percebesse. Romário passou a tomar café na cozinha em vez de ficar trancado no escritório. No começo, quase não falavam. Depois vieram perguntas simples sobre o dia, o trabalho e a vida. Conversas curtas, mas sinceras. Certa manhã, ele perguntou como se chamava a filha dela. Beatriz. Mas todo mundo chama de Bia. Um sorriso discreto apareceu no rosto de Romário. Era a primeira vez, em muito tempo, que Cláudia via aquele homem realmente sorrir. Mesmo sentindo que algo diferente estava nascendo, ela fazia questão de manter distância. Sabia que patrão e funcionária viviam em mundos completamente diferentes. Depois de tudo o que já tinha sofrido, não queria alimentar expectativas. Romário também parecia entender esse limite. Nunca insistia, nunca invadia o espaço dela. Apenas respeitava o tempo que a vida parecia pedir. Alguns dias depois, enquanto a chuva caía forte lá fora, Romário encontrou Cláudia organizando a lavanderia. Dona Raimunda comentou que você anda procurando outro emprego. É verdade?
Cláudia respirou fundo antes de responder. Às vezes penso nisso. Posso saber por quê? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Porque está ficando difícil ir embora de um lugar onde comecei a me sentir bem. As palavras surpreenderam até ela mesma. Romário abaixou a cabeça, como se entendesse exatamente o que Cláudia queria dizer. Antes de sair da lavanderia, ela resolveu contar uma novidade. Na próxima semana, minha filha vem me visitar. Vai ser a primeira vez que ela conhece a capital. Romário sorriu e respondeu com toda a calma. Então traga a Bia para conhecer a mansão. Cláudia não respondeu. Apenas saiu dali com o coração acelerado, sem imaginar que aquele encontro mudaria ainda mais a história dos dois. Na semana seguinte, Cláudia foi buscar Beatriz na rodoviária logo cedo. Assim que viu a filha, correu para abraçá-la. Fazia meses que não se encontravam, e aquele momento parecia valer por todo o tempo em que ficaram separadas. As duas passaram o dia juntas, tomaram sorvete, passearam pelo parque e entraram em uma loja de brinquedos, onde Cláudia finalmente conseguiu comprar um presente que havia prometido desde o Natal. No fim da tarde, enquanto voltavam para casa, passaram em frente à mansão onde Cláudia trabalhava. Mãe, é aqui que você trabalha? Perguntou Bia, impressionada. É sim. A menina ficou encantada com o tamanho da casa e começou a fazer perguntas. Tem piscina? Tem jardim? Posso conhecer um dia? Cláudia já ia explicar que aquilo não seria possível quando o portão se abriu. Era Romário. Ele sorriu ao ver as duas e logo percebeu que aquela só podia ser Beatriz. Sem nenhuma timidez, Bia perguntou: O senhor é o dono da casa? Romário sorriu. Sou, sim. Então o senhor pode me mostrar a piscina? Cláudia ficou sem graça, mas Romário respondeu na mesma hora. Claro, vocês duas são minhas convidadas. Durante quase uma hora, Bia correu pelo jardim, fez perguntas sobre as plantas e descobriu um velho balanço escondido entre as árvores. Romário observava tudo em silêncio. Fazia muito tempo que aquela casa não tinha a alegria de uma criança. Quando chegou a hora de ir embora, Bia correu até Romário e o abraçou sem dizer nada. Ele demorou alguns segundos para reagir, mas retribuiu o abraço com carinho. Naquele instante, Cláudia percebeu que algo havia mudado no coração de Romário, e pela primeira vez, ela também sentiu que talvez o destino estivesse preparando um novo começo para os dois. Na semana seguinte, Cláudia chegou para trabalhar e encontrou uma pequena caixa sobre a mesa da cozinha. Em cima dela estava escrito apenas para a Bia. Ao abrir, encontrou um lindo livro sobre flores e jardins. Dentro havia um bilhete. Para a menina que enxerga beleza em tudo. Cláudia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Quando Romário entrou na cozinha, ela apenas levantou os olhos e agradeceu com um olhar. Ele sorriu de volta. Nenhuma palavra foi necessária. Às vezes, Deus une pessoas machucadas no momento certo, mostrando que, depois da dor, sempre existe espaço para um novo começo. Obrigado por fazer parte desta jornada. Eu espero você no próximo vídeo do canal Lembranças da Vida. Até a próxima, e que a paz, o amor e as boas lembranças acompanhem o seu caminho.